ela é espúria? Porque é uma associação que pode estar sendo influenciada por outras variáveis intermediárias aí que a gente não conseguiu mensurar, ou então é uma mera coincidência, assim, não teve uma associação consistente e tudo mais. Isso tanto quando a gente analisou, que criou um índice de serviços, né, que foi o índice de equipamentos e serviços, que agrega todas essas variáveis territoriais, não deu esse resultado esperado, e também individualmente. Individualmente, quando se isolam outras variáveis, tipo nível socioeconômico, percepção de violência na escola e tudo mais, até que dá uma certa associação positiva e negativa. Vocês falei besteira. Mas o que a gente percebe é que, assim, dependendo da natureza dos equipamentos, em termos da clientela que eles atendem, por exemplo, de acordo com as diretrizes do Banco Mundial, educação infantil, né, creches públicas e equipamentos como CREAS, CRAS, que são da variável socioassistencial e de cultura, eles geralmente estão presentes em territórios de baixa renda, né? Porque creche pública e assistência social são para servir um determinado tipo de público. Então, como a gente percebe que quanto maior a cobertura desses equipamentos de educação infantil e assistência social, menor é a proficiência dos alunos em português e matemática. Ora, presume-se que é porque esses territórios são mais empobrecidos mesmo, socioeconomicamente falando. E ao passo que, quando a gente analisa variáveis que atendem uma parcela mais ampla da população, como mobilidade, né, que contabilizou linhas de ônibus e contabilizou linhas e pontos de ônibus, tem uma cobertura aí mais ampla, outros serviços de lazer, não, lazer não. Qual foi, Valéria? Desculpa, gente. Foi de os indicadores de serviço? Foi mobilidade. Os que são mais parecidos, o comportamento é saúde e mobilidade. Exato, que são voltados para uma parcela maior da população. Então, eles não são assim necessariamente associados a territórios mais vulneráveis socioeconomicamente. Então, beleza, que legal, isso pode ser um achado interessante. Só que aí, quando a gente volta a inserir as variáveis, né, que são mais consistentes para caracterizar os alunos, tipo nível socioeconômico, né, os alunos das escolas, tipo nível socioeconômico, violência e tal, esses efeitos se perdem. Então, foi um exercício que, ainda que não tenha, né, resultado num achado importante, assim, que eu achava que, nós vamos descobrir, sim, essa associação, minhas suspeitas vão se confirmar. Foi meio frustrante nesse ponto. Por outro lado, eu acho que as brechas desse estudo, né, as lacunas que ficaram, elas são interessantes, sim, para subsidiar outras pesquisas, né? Eu fiquei muito interessada em aprimorar isso e tentar investigar maiores impactos, não só na educação, mas em outros aspectos da vida social dos indivíduos, né? Como o território influencia. E a gente vê que, ainda que esses resultados não tenham sido, não tenham corroborado com as hipóteses levantadas inicialmente, a gente não pode ser precipitado de achar que o território ele não impacta. Não impacta, não. Essa palavra que a Flávia não gosta. Não exerce influência sobre os logros educacionais dos alunos. Bem, outra coisa que eu queria pontuar. A gente também mensurou a existência dos equipamentos, a gente quantificou quantos equipamentos tinham, e em alguma medida também o acesso, né? Que a Valéria fez lá um cálculo da população residente e tudo mais, e chegou a uma taxa de acesso. Mas a gente também não verificou uma dimensão importante da caracterização do espaço, do entorno das escolas, que é a qualidade desses serviços
e em que medida a população residente de fato utiliza esses equipamentos, se apropria desses equipamentos. Então, era uma dimensão importante de ser inserida. E o que a gente percebe, por fim, é que é muito difícil de se isolar, né, essas variáveis territoriais de outras variáveis de maior peso. Então, assim, eu acho um exercício válido, mas ainda me foge muito da compreensão de como fazer, né, como isolar essas variáveis territoriais para mensurar, assim, o efeito certinho que elas exercem. E acho que a contribuição maior foi essa, né? Não tinha pretensão de validar a minha hipótese nem nada. Vocês viram isso, vocês deixaram isso claro, especialmente o professor Jorge falou assim, você vai descobrir que tem nada a ver, né, de uma maneira até bastante direta, na qualificação, isso foi sugerido, mas eu acho que valeu a pena, eu aprendi muito, eu, né, encontrei pessoas, assim, muito profissionais, de uma capacidade de trabalho incrível, são, né, Valéria e Marden. Marden, como orientador, também me ajudou muito, né, porque não foram poucas as vezes que eu cheguei a ensaiar um e-mail para desistir disso tudo, mas é isso. Valéria também teve uma contribuição importantíssima. E é esse o resultado do trabalho. Não sei se ficou claro. Se os senhores tiverem alguma dúvida, estejam à disposição para perguntar. Joia, Isis. Obrigado. Obrigada a vocês. Então vamos passar então para a arguição. Eu não lembro como que a gente resolveu a questão das distâncias na qualificação, então vamos retomar entre Chico e Flávia, que são, né, da FAI. Quem fala primeiro? Eu decido ou vocês? A distância é a mesma, né? Tem 2 critérios, a senioridade ou gênero. Você escolhe. Então vamos lá. Chico, você pode começar? Obrigado. O Isis, quando você estava falando, eu quase que te interrompi, porque você estava fazendo a mesma coisa que eu fiz quando eu fui falar com o meu orientador antes da tese. E eu comecei a falar assim, não, mas a minha contribuição é muito pequena, ter isso. Ele falou, cala a boca, você não fale mal do seu próprio trabalho, outros o farão. Quer dizer, esse trabalho, você não precisa preocupar com ele. Eu acho que essa parte aí, ela é desnecessariamente pessimista. Mas eu queria começar refletindo um pouco com você de coisas que estão no trabalho e que você enfatiza pouco. Né? É muito interessante, a gente já sabe, mas é muito interessante quando, mais uma vez, algo que apareceu anteriormente aparece novamente. Então, eu estou lá na tabela A5 do apêndice, onde vocês apresentam os resultados dos modelos. Tem algumas coisas aqui que são importantes no debate, e no debate que a gente está vivendo agora. Você olha o coeficiente da cor, o preto e o pardo. Eu estou olhando língua portuguesa, deixa eu olhar a matemática, mas eu tenho a impressão que o mesmo acontece em matemática. Você vai ver que o coeficiente ele é negativo e muito mais negativo para o preto do que para o pardo. Né? No caso de língua portuguesa, eu vou me ater só a isso, você tem uma diferença de 12 pontos para o preto e só de 1,5 ponto para o pardo. Quer dizer, essa discussão é uma discussão complicadíssima atualmente no momento que a gente está vivendo, porque no Brasil juntaram-se os pardos e pretos numa categoria de negros. Dentro desta categoria, os seus dados, que são completamente de acordo com outros dados que circulam, sinalizam que existe um grupo que é mais excluído, que está mais sujeito a uma exclusão. Quer dizer, isso é só um efeito a mais do que você teve, mas que é uma informação importante. Quer dizer, eu não me lembro, mas eu acho que você não enfatiza isso
não é o seu objeto, mas dizer, olha, esse tipo de informação, ele contribui para o debate. Depois você vai ver a mesma coisa acontecendo. Você minimizou a reprovação, mas quando você olha a reprovação, você também tem um efeito fantástico, né? Quer dizer, você tem um efeito de 30 pontos, mais de um ano de escolaridade, né? É extremamente importante. Mas o que eu queria, de fato, fazer um comentário, e que aí, Marta, e Valéria, eu acho que aqui tem algo que não está explorado, mas que eu gostaria de explorar. O que vocês fizeram que eu não vi antes? Vocês foram atrás de dados, como vou dizer, inovadores, de criar um indicador de índice de oferta de educação infantil, lazer, serviços sociais, saúde e mobilidade. Tá? Percebe, isso é muito parecido com o trabalho da professora Flávia e da professora Tereza, quando elas falam o que as escolas têm. Aqui vocês estão falando o que o entorno da escola tem. Mas compare a decisão das duas análises. A Flávia e Tereza, elas produziram um indicador síntese, e não um indicador disso, dessa dimensão, daquela dimensão e daquela dimensão. Então, eu sinto que aqui falta a gente olhar estes serviços como um todo. Porque quando você aí fala, e de novo eu critico a sua visão um pouco negativa, é lógico que quando a gente tem uma variável só, ela vai ter muito mais dificuldade de aparecer. O que eu sinto que precisava ser feito? Você acabou falando isso na sua apresentação. Tem uma coisa com o socioeconômico, que o socioeconômico é como uma síntese geral, entende? Assim, meio forte demais. Então, é como se, e a gente imagina que isso seja correto, quem está vivendo nesses lugares são mais os pobres. Quer dizer, é como se o indicador de nível socioeconômico ele tivesse uma capacidade explicativa muito além daquilo que foi usado para a construção dele, entende? Mas então, Isis e Marden e Valéria, eu sinto que vocês têm um dado aqui que mereceria ser olhado, tira aí por um instante a proficiência e colocar um foco de análise na inter-relação. Quer dizer, desse indicador, que seria um indicador composto dessas várias dimensões que estão aí, né? Eu fiquei um pouco aqui em dúvida, porque o indicador de serviços socioassistenciais, ele se relaciona negativamente, né? Quer dizer, eu fiquei pensando que isso daqui é o sinal. Se tem estruturas para auxílio das pessoas, é porque essas pessoas estão precisando disso, né? Então, para montar isso daqui, eu preferiria ver a matriz de correlação entre esses efeitos. Mas eu acho que aqui tem uma coisa que não está explorada e que mereceria ser explorada. Então, na dissertação, eu não vou me ater a isso, mas dizendo, puxa, tem aqui um texto que faz uma vinculação com a literatura, a gente sente que você se expôs à literatura, leu com cuidado, e isso é legal, quer dizer, isso a gente fica feliz, nós estamos falando de uma dissertação de mestrado, no sentido de que é uma iniciação à pesquisa, e me parece que isso está bem feito. Tá? Então, fica aqui o meu convite para que um artigo que vocês eventualmente se dedicarem, ele julgasse o foco aqui nessa inter-relação. Eu não sei, talvez vocês, sociólogos da banca, Valéria, Jorge, Flávio, o próprio Marden, eu estou querendo dizer o que é isso que esse indicador de nível socioeconômico está medindo. Está me parecendo que ele é um sorvedouro de tudo. Quer dizer, se você é pobre, entende? Pronto, você já está no fim da linha, você mora mal, e aí, embora seja uma coisa complicada nesse momento, nós vamos ter que olhar esse indicador e a cor e raça. Tá? No caso do que você fez,
sim, você tem a regressão, e eu não estou convencido que os sinais seriam os mesmos se eu tivesse o indicador síntese, mas a confirmação do que outros estudos fazem também é algo importante, principalmente num estudo que é um pouco mais cuidadoso, no sentido de que você está fazendo em mais de um nível. Então é isso, Marden, para ser rápido e passar para, creio que para a Flávia agora, né? Obrigado, Chico. Eu acho que isso já vai render uma boa conversa aqui em breve. Parte dela a gente até teve, mas ótimo pelo incentivo. Flávia, por favor. Rises, obrigada pelo convite, Marden. É um prazer imenso, né, partilhar aqui esses momentos com essa banca. Pessoas que a gente já convive há mais tempo e a gente aprende muito, né? É sempre bom falar depois do Chico também, porque ele traz ideias ótimas, né, para a gente. Isis, eu fiz algumas anotações para você, eu vou te enviar por e-mail depois, tá? E eu gostaria que você entendesse que foram anotações, eu não consegui colocar isso num formato como um parecer, alguma coisa desse tipo, mas para orientar a certos detalhes da sua dissertação, e que a gente pode conversar porventura depois. Isso para mim até há pontos que são mais importantes, né? Nesse formato virtual, a gente tem que ser um pouco mais direto, né? Naquilo que a gente gostaria de dizer. Eu queria primeiro fazer um elogio a você, eu acho que você cresceu bastante da qualificação para cá. Naquele momento, né, a banca já avaliou a sua revisão teórica como uma revisão bastante consistente, você reelaborou essa revisão, você estruturou de uma forma muito clara e de uma forma elegante o seu texto. Com certeza, eu acho que está uma organização mais amadurecida, né? Você justifica bem os recortes teóricos que faz, você fundamenta adequadamente o seu problema, você passa pelos principais conceitos e, inclusive, pelas abordagens mais utilizadas para verificação do efeito vizinhança ou efeito bairro, né? Isso, às vezes, varia um pouco o próprio uso desse conceito. Enfim, eu acho que você consegue estruturar bem um texto, você consegue dizer ao seu leitor, né, nesse seu trabalho de dissertação, o que você pretende, por que você pretende e a relevância desse trabalho. Eu concordo com o Chico que você aqui na sua defesa, você acaba colocando mais limitações no seu trabalho do que as vantagens, né? Do que pontuando as vantagens que você trouxe nessa dissertação. Eu tenho, talvez, eu acho que 3 coisas importantes que eu queria dizer, né? Além desta, obviamente, que é interessante, que eu acho que você pontua bem sobre essa questão do efeito território, como isso tem sido uma dimensão importante para os estudos de efeito Score. A primeira delas, eu acho que tem a ver com... Eu quero passar um pouco mais lá para para a discussão dos modelos, para suas considerações, em que você começa a discutir, portanto, os achados, né? Ou seja, as contribuições da sua pesquisa. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que a sua dissertação ela merece um pouco mais você explorar o que você encontrou de interessante nesses modelos, né? Na verdade, a não significância, né? Ela já é um achado interessante, que eu acho que você precisa estabelecer, neste momento, um diálogo mais estreito com a literatura, apontando, eu digo isso mais para suas considerações finais, né? Apontando, portanto, destes trabalhos que foram revistos,
qual que foi, primeiro, isso que o Chico disse é muito importante, qual que foi a novidade que você trouxe, certo? Justamente tentar criar esses indicadores a partir de informações que são informações administrativas, né? Você apontar, portanto, as vantagens, o que você está trazendo de novidade, mas, ao mesmo tempo, tentar entender por que você não encontra esses efeitos significativos em relação ao entorno. Um deles pode ser pelo próprio fato da cidade de Belo Horizonte as escolas apresentarem certa homogeneidade entre elas. Nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Enfim, eu acho que é importante, né? Qual que é o balanço que você faz, né? Você não encontra esse efeito significativo porque é Belo Horizonte. A segunda questão, que também tem relação a essa, né? Você começou a mencionar um pouco aqui na sua apresentação, sobre outros fatores que você levanta como talvez mais importantes para tentar explicar esta variação. Isso não ficou muito claro para mim. Que outros elementos seriam estes? Você começou a mencionar aqui o fato da existência de comércio na cidade, de igrejas, né? Mas isso não ficou muito claro para mim. Esses dados, portanto, seriam, né? Em que lugar seria possível obter esses dados? Então, a partir do Google, né? A gente conseguiria fazer isso. Então, que outros elementos seriam estes, né? E você considera, portanto, que seria possível obter isso a partir dessa abordagem metodológica, né, que vocês começaram a seguir? Você menciona também essa ideia da interação ou de mediação de fatores em nível socioeconômico, né? Eu tenho, o meu palpite, ele vai muito nesse sentido que o Chico começou a dizer, que o nível socioeconômico, ele acaba roubando essa variância toda que a gente observa, né? Então, quando você levanta essa hipótese da interação, da mediação, eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido. Não sei se vocês tentaram fazer algum teste, né, dessa interação nos modelos, mas eu acredito que talvez não tenha, de fato, efeitos que sejam estatisticamente significativos, né, nesse sentido, mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão, né? Eu acho que o resultado do que você está considerando como efeitos espúrios, eles são muito interessantes, que eles precisam ser, enfim, eles precisam ser um pouco mais explorados na sua análise, né? Porque o que você está dizendo, né, para todo esse campo? Olha, sem considerar o contexto socioeconômico das escolas, os efeitos que nós encontramos no território, eles não são efeitos, né? Esses efeitos são efeitos espúrios. É importante que, em modelos estatísticos, a gente tenha esse controle do contexto e da origem socioeconômica dos alunos. Eu acho que isso é importante, né? Então, esse exercício que vocês fazem de adicionar aos poucos, né, as variáveis, sem adicionar variáveis no modelo de nível 1, adicionando variáveis no modelo de nível 2, depois o nível socioeconômico, enfim. Eu acho que este é um exercício interessante e que valoriza um pouco o seu achado, né, esse esforço que vocês fizeram. Eu acho que vocês têm que, nesse momento, né, Isis, eu acho que o trabalho de dissertação, o trabalho de mestrado do aluno, ele é sempre um exercício interessante, né? Um exercício da gente como a iniciação à pesquisa, é um exercício de entrada no campo, né? A gente vai se familiarizando teoricamente com aquele campo, metodologicamente também com aquele campo, mas eu considero que você deu contribuições importantes,
né? E que este trabalho, sobretudo, ele tem amplas condições de publicações. Eu acho que o Chico dá uma sugestão interessantíssima, né? Vocês fazem um exercício de tentativa de criar uma síntese, que ela está lá na estatística descritiva, né, quando você está apresentando, mas ao mesmo tempo, com a variação, né, ali por regionais, né, eu fiquei, né, como eu morei por muitos anos na região de Venda Nova, até 7 anos atrás, aquilo, né, chama muita atenção, né, a gente vai procurando, cadê Venda Nova aqui, né, em termos de regionais, eu me sinto mais vinculada à Venda Nova do que na regional que eu moro hoje, mas, enfim, né, a gente ali tem um primeiro esforço de pensar essa distribuição, né, territorial desses serviços, com essa síntese, né, mas mereceria, de fato, uma exploração maior desse resultado. Ele é um produto inovador, nas palavras do Chico, de vocês, e talvez tentar observar um trabalho muito interessante que eu tinha apontado na sua qualificação, que é da própria análise do entorno das escolas, né, do território das escolas, sobre a rotatividade dos professores, né, enfim, são coisas que você pode explorar para além da proficiência, né, de pensar só o desempenho dos alunos, pensar em incluir o 9º ano também, porque se a ideia é um teste da hipótese, testar a hipótese de que o entorno, ele importa, né, talvez incluir também a outra etapa do ensino ajude um pouco a conferir mais variabilidade mesmo, né, nessas escolas para verificação dessa hipótese. Mas essas outras questões eu fui anotando, eu acho que vocês têm que pensar bastante na comunicação desses resultados, né, em outros produtos, além da dissertação, que seriam aí que seria o artigo ou os artigos, né, que vão resultar disso aí. Né? Então, eu acho que você trabalhou muito bem dentro das condições que você teve, né, que foram muitos desafios, a gente sabe disso. Eu acho que você cresceu nesse período e é preciso que você valorize aí um pouco mais os resultados que você encontrou. Beleza. Bom, eu não sei se você quer que eu comente rapidamente sobre aquelas dúvidas que você tinha comentado no início da sua fala. Luiz, desculpa. Vamos esperar todo mundo falar, porque aí, entendeu? Tá bom. Aí a gente abre o debate depois. Certo. Tá? Uhum. Então, Jorge, está escrevendo aqui no chat. Tem novidades aí? Não, eu escrevi que eu iria deixá-la um pouco menos frustrada. Boa tarde, pessoal. Tá. Prazer raríssimo participar dessa sua tese de defesa, viu, Isis? Primeiro porque é legal demais sua dissertação, sabe? Segundo porque acho que, não sei se eu já participei de uma defesa com tanta gente que eu amo profundamente. Nós nos amamos, Jorge, de lá para cá, daqui para lá. Amores antigos, que são vocês três aqui, Flávia, Valéria e Chico, e amor novo meu com o Marden, que eu estou quase casando com ele. E Flávia, você falando esse negócio de Venda Nova, me fez pensar aqui que toda vez que eu me sinto muito preocupado, inseguro, eu tenho saudade de Olinda. Então, essa é uma coisa interessante, porque eu nunca me senti muito... Eu adoro morar aqui, mas não me sinto nem um pouco mineiro, nem um pouco e tal. E hoje eu me sinto assim, eu estou extremamente preocupado, viu, Chico? Eu virei Chico, porque Chico sempre foi um homem preocupado e
eu estou muito, muito preocupado, porque é só um comentário aqui de início de coisa. Eu estou achando que o Brasil está entrando numa situação que jamais viveu. Eu estou muito aperreado, mas muito aperreado mesmo. Assim, o cenário é muito ruim. Tá? E aí, quem tem filho pequeno ou quem tem neto como o Chico, fica muito aperreado. Né? Porque nossos filhos mais velhos, né, podem ir embora. Né? Eu preparo um pouco meus filhos hoje para isso, para ir embora, porque eu acho que o Brasil, nos próximos anos, vai definir se vai para o buraco de vez ou se tem algum futuro. Né? Mas qualquer dia, nas próximas semanas eu vou estar entrevistando o Chico no Análise de Peso. Eu preciso do seu número de telefone, Chico, porque para organizar uma análise de peso por e-mail não, tem que ser pelo telefone. Estou te mandando no e-mail. Então tá bom, beleza. Mas vamos lá. Ô, Is, você mesmo disse, né, que eu fui muito cético na sua defesa de projeto, na sua qualificação, mas no final eu gostei de você, da sua dissertação, sabe? E de fato, assim, aconteceu mais ou menos o que eu esperava, mas menos do que mais, de certa forma. Primeiro, assim, você acho que vocês não testaram, né, aquela proposta que eu tinha feito do modelo quadrático para ver, né? Mas talvez nem funcionasse bem se não é possível ter um terceiro nível, que eu acho que não é, porque não tem número de escola suficiente por regional para você ter um terceiro nível de análise, né? Então, ficar em 2 níveis mesmo. Agora, eu acho, viu, Valéria, e Flávia e tal, que aí o efeito dessas variáveis contextuais da região é isso mesmo. Mas eu quero discutir um pouquinho melhor. Eu vou na mesma tabela que o Chico foi, que, aliás, eu acho que a tabela síntese não representa bem a riqueza dessa tabela. Qual é o número mesmo? A6. Veja bem, vamos pensar o seguinte: se fosse um modelo de equações estruturais, a gente veria que essas variáveis provavelmente teriam importâncias como variáveis intervenientes. Porque o problema é isso que Chico disse. O nível socioeconômico é um vampiro, chupa tudo. Chupa tudo. Certo? Mas, primeiro, né? E aí, Chico me corrige se eu estiver falando bobagem, você não tem uma amostra probabilística no seu nível 2. Você tem uma população de escolas. Então, esse apego excessivo à significância para o nível 2, eu acho muito discutível. Certo? Seria muito interessante, até para o artigo que eu acho que pode sair dessa dissertação, calcular os coeficientes padronizados dessas variáveis. Porque se a gente for prestar atenção direitinho, eu vou para a tabela lá, A6. Essas variáveis, ela tem escala de 0 a 1, não é isso? Então, tudo bem, o coeficiente é muito alto porque a escala tem essa variação pequena. Mas vamos multiplicar, pensar que essa variável, em vez de variar de 0 a 1, varia de 0 a 100. Certo? Então, em vez do coeficiente, por exemplo, de mobilidade ser 59, ser 44, seria 0,59, 0,44. Tudo bem que ele fica negativo depois, eu sei, quando coloca a variável de nível socioeconômico, certo? Mas, né, quando coloca a variável de nível socioeconômico da região, né? Mas eu acho que seria útil no artigo apresentar os modelos com as variáveis de escola e o modelo sem as variáveis de escola. Certo? Ou seja, os modelos... os 3 modelos, né? No corpo do texto, e não apenas colocado aqui, não? Modelo 1, 2 e 3. Porque, se a gente for pensar, né, principalmente,
Se a gente for pensar nesses coeficientes, tá certo? O modelo sem as variáveis de escola podem estar dizendo para a gente, quando a gente pensa os três modelos juntos, eles podem estar dizendo para a gente o seguinte, ó, morar num lugar ruim, aquilo que Chico disse, morar num lugar que o nível socioeconômico é baixo, leva a ter infraestrutura ruim, certo? Agora, ter infraestrutura ruim, né, parece ter um impacto sobre os outros quando a gente não considera o nível socioeconômico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, inclusive, existe, eu confesso que eu não sei estimar, não, mas existem os modelos multiníveis de equações estruturais, né? Modelos de equações estruturais que são multiníveis. E talvez essa seria uma coisa fantástica, talvez, para estimar, porque eu acho, a impressão que eu tenho olhando esses três modelos é que se a gente tivesse um modelo de equações estruturais multinível aí, a gente viria que essas variáveis de contexto local, elas têm um efeito interveniente, né, entre o nível socioeconômico e os resultados, né, e as variáveis respostas. Eu tenho essa forte impressão. Claro que, não sei, Flávia andou interessado nisso, não sei se Flávia aprendeu a estimar. Você fez, né? Pode ser, esses dados podem ser usados no futuro até para algo assim, nessa direção, né? E aí, desculpa aqui, eu estou batendo no negócio errado. Essa variável, principalmente, né, de lazer, eu acho que o fato dela ter ficado com um efeito, né, de 29 pontos, quando você sai de 0 para 1, aí tá, 29 pontos de 0 para 1 é muito pouco, né? Mas você pensa, se a gente pensar ela de 0 a 100, saindo de 0 para 10 é um aumento de 2,9 pontos, né? Que não é, eu não acho, vocês que entendem melhor dessas escalas do Saeb e tal, me digam, mas eu não acho que é desprezível. Eu não acho que seja desprezível você sair, pensar numa escala de 0 a 100, em vez de 0 a 1, você sair de 0 para 10, aumentar em 2,9 pontos, né? Eu achei muito mais forte do que eu esperava. Entendeu? Embora eu esperava, mesmo, o coeficiente que eu esperava que fosse ter mais efeito, que era o de mobilidade, não teve, né? E fica negativo quando você inclui a variável do nível socioeconômico. Eu achei que esse ia ser o grande. Achei curioso que o de lazer teve um efeito, sabe? Porque eu repito, eu não olharia muito a significância e tentaria pensar esse coeficiente. Eu acho que esse 29 não é desprezível, não. Entendeu? E o que eu acho que, ou seja, eu acho que tem que explorar melhor essa tabela para um artigo. Tá? Eu acho que aí está uma discussão muito interessante, principalmente. E o que é curioso desse caso do coeficiente Z é que ele não varia praticamente nada entre os modelos e ele só vai ganhar alguma significância no último. Ele vai subindo, né? Quando você, por exemplo, em relação ao modelo que tem só essas variáveis contextuais, ele é maior quando você coloca todas as variáveis, ele aumenta até o efeito, né? Ou seja, o resultado dele, eu acho que ficou bem estável, bem robusto para os três tipos de modelo e tal. Acho que esse coeficiente de lazer, em particular, eu achei bem interessante. Então, acho que a discussão... E aí pode dar até um outro artigo no futuro, aí Flávia está sabendo de estimar esses modelos. Você estimou no R, foi, Flávia? Não, eu estimei no Stata. O Stata faz isso. Faz. Legal. Beleza. Depois você me ensina. Porque eu acho que um modelo de equações estruturais aí, talvez em cima desse dado, mostre esses efeitos, sabe, intervenientes aí dessas variáveis contextuais. Mas eu acho que para um artigo tem que explorar melhor essa tabela A6, porque eu acho que ela não é nada desprezível. Essa questão da raça que Chico falou é interessante, né, Chico? É uma coisa que eu não consigo entender bem, Chico. É uma coisa que a gente vai ter que pensar. Por que é que a diferença entre pretos e pardos é tão grande na educação e tão pequena no mercado de trabalho?